no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez eu vou conversar com o meu grande amigo, médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. E junto estou recebendo também, para minha alegria, o médico otorrinolaringologista, mestre em otorrino pela UFRJ e especialista em medicina de sono pela Associação Médica Brasileira, Dr. Hélio Fernando de Abreu. Vamos falar sobre zumbido no ouvido, um problema que incomoda muita gente. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, doutor Hélio. Bom dia, Heleno. Para quem sofre sabe do que eu estou tentando imitar aqui. O meu é mais fininho, é um zinho. Na verdade, você tem zumbidos de várias tonalidades e o Elinho é uma pessoa, eu diria que especial por uma série de razões. Um grande professor, um otorrino renomado. E tricolor, pô. A melhor qualidade dele eu evito falar para não ficar mostrando muita coisa. Mas, Elinho, obrigado por você ter vindo aqui no domingo falar de um assunto que eu estou absolutamente convencido. Você tem aqui ao seu lado duas pessoas que têm zumbidos. Evidentemente com graus diferentes, com intensidades diferentes e com desconfortos diferentes, porque na verdade o problema do zumbido é o desconforto, né, Hélio? E tem várias causas. E evidentemente que quando o médico se depara com qualquer sintoma, veja bem, sintoma é tudo aquilo que o paciente diz para o médico que sente. Sinal é tudo aquilo que o médico, ao examinar, viva o exame físico, ele vai identificar lá, opa, tem uma lesão aqui dentro desse ouvido, olha, pode ser a causa do zumbido. Falar sobre isso, Elinho é a pessoa mais indicada, Hélio Fernandes. Fernando. Hélio Fernando de Abreu. Para mim era Fernandes, olha só. E muita gente me chama de Hélio Fernandes por motivos óbvios devido ao jornalista, lembra? Hélio Fernandes, verdade, filho, famosíssimo. Que Deus os tenha, né? Mas é um prazer novamente estar aqui, né? Eu que agradeço ao Heleno e ao Rádio Tupi, ao meu amigo Dr. Silvio Provenzano, a presença aqui. Realmente o zumbido, aliás, é uma coisa muito interessante, nós estamos num período do carnaval, né? A gente fala, carnaval é daqui a umas 2 semanas, mas no Rio já começou, já tem mais ou menos umas 3. Um mês antes agora, tá igual na Bahia, antigamente era só na Bahia, agora no Rio também começa um mês antes. Né? Isso. Vai um mês antes, vai um mês após. Isso aí. Exatamente, então assim, para comemorar e nem tanto, então cuidado à turma do carnaval, ver se consegue ficar longe daquela caixa de som trielétrico gigante, porque não vai ficar longe, mas não fica do lado da caixa, porque o zumbido, 90% de quem tem zumbido, que a gente estava conversando aqui, né, previamente, 90% do indivíduo que tem zumbido tem perda auditiva. Então você pode ter uma lesão na audição, no ouvido, por barulho, trauma, e aí começar a ter desenvolver o zumbido. Hélio, eu tenho zumbido, você sabe disso. Eu vou no teu consultório e eu digo, doutor Hélio, eu estou com um zumbido que começou há X tempo. Eu queria que você explicasse para mim o que você, enquanto otorrinolaringologista, vai dizer, porque eu vou dizer para você o seguinte, já me disseram que por causa do zumbido eu sofro de labirintite. Aí você explica se isso é verdade ou não, qual é o tipo de investigação inicial que você comandaria para mim. Vamos lá. Sim, na realidade são coisas diferentes, entre aspas, né? Você pode ter, são órgãos, o ouvido interno, né, tem 2 compartimentos, tem a cóclea e tem o labirinto, vamos dizer assim. Diga-se de passagem, a cóclea é onde tem os ossinhos. Não. A cóclea onde tem a cóclea é onde tem o nervo auditivo. Que dá audição. E o labirinto? O labirinto onde dá o equilíbrio. E antes dele tem os 3 ossinhos. São 3 partes do ouvido. O ouvido tem o ouvido externo, médio e interno, sendo que o ouvido interno é composto de cóclea protegido por uma membrana que é o tímpano. Protegido pela membrana que é o tímpano, por isso que nossos ossinhos estão lá quietinhos. Então, assim, resumindo a história, você pode ter tudo junto: perda auditiva, zumbido, tonteira, que é a labirintite, entre aspas, que esse termo é leigo, mas não necessariamente, porque são órgãos diferentes. Então, se você tem um tumor no ouvido,
é mais fácil você ter zumbido e perda auditiva e tonteira. Mas não, o zumbido, graças a Deus, na maioria das vezes, não vem acompanhado de tonteira. Só de perda auditiva? Só de 90% de perda auditiva e às vezes 10% só vem ele sozinho, isolado. Como o Fluminense fica muitas vezes isolado lá na frente, nem sempre em primeiro lugar. Me diga uma coisa, Elinho. Sim. Um indivíduo tem zumbido. Certo. Normalmente tem tratamento, como é que é feito esse tratamento? Tá, o tratamento vai de acordo com qualquer doença em relação à causa. Então, se você tem uma causa como um tumor, que é raro, você vai operar o tumor, se for grande. Se a causa foi, por exemplo, muito comum na área do professor Dr. Silvio, uma diabetes, um aumento de glicose, um aumento do colesterol, o que você faz? Trata essa área. Não sabe tratar, encaminha para o endocrinologista. Então, a causa do zumbido é que vai determinar o tipo tratamento. De tratamento. Agora, tem um tratamento muito interessante que é o seguinte: existe uma lenda, né? Um mito, o que for, quer dizer assim, não, o zumbido deixa para lá. Isso é a coisa mais errada que existe na face da Terra. Por quê? Porque na maioria dos casos você consegue melhorar ou tirar o zumbido do indivíduo. Aí antigamente só tinham o quê? Medicamentos, que até são usados em alguns casos hoje. Mas existem tratamentos muito diferentes que são, um deles é você colocar um aparelho no ouvido. Eu vou dar um exemplo melhor. Vamos supor que você tem uma perda auditiva. Você precisa usar o aparelho para poder você ouvir melhor. Sim. Nesse aparelho você pode ter dois em um. Nesse aparelho você melhora a audição, o indivíduo ouve melhor, e nesse aparelho tem um estímulo ali para o seu zumbido. Ele te dá um som ali diferente do zumbido, um pouco mais baixo. Interessante, hein? Para você esquecer o zumbido. O trauma acústico, né? Nós Sim. temos algumas profissões. Eu, durante anos, trabalhei na gráfica da Companhia Souza Cruz e nós obrigávamos, o que nem sempre éramos obedecidos, os funcionários a usarem o chamado EPI, Equipamento de Proteção Individual. O protetor auditivo, né? Para proteger daquele barulho daquelas máquinas, daquela serra, era horrível. Mas muitos usavam da maneira inadequada. E no periódico anual a gente constatava muitas vezes que além dos zumbidos eles tinham perda auditiva. Uma pergunta, eu vou para o carnaval. Barulho, obviamente, faz parte da festa. Você recomendaria protetor auditivo, nem que fosse aquele pequenininho interno, uma borrachinha? Sim, na realidade nós temos dois tipos de protetores, né? Como nós sabemos, o protetor auditivo interno, que você coloca dentro do conduto, e o protetor auditivo externo, que é como o nosso apresentador está usando, só que o dele não é protetor, o dele é para ouvir. Então, esse protetor externo, ele é mais eficaz. Se você usar os dois, mais eficaz ainda. Agora, para quebrar o galho, você pode mandar fazer um protetor auditivo interno do tamanho do seu ouvido, porque esses assim, pequenininhos que você compra por aí, eles não protegem tão bem. Mas se não tiver nada de nada, usa esse aí. Uma ajuda, é melhor do que ficar naquele barulhão do lado da bateria. Ele diminui, mas aí é aquilo que a gente sabe, né? Mas na realidade o que o povo quer é o quê? Ouvir o barulho. Todo mundo vê. Esse é que é o problema, né? Todo mundo vê, por exemplo, aqueles operários, aqueles funcionários das empresas de obras públicas, muitas vezes, com aquela britadeira, que é aquele som que, meu Deus do céu, eu tenho consultório, você sabe, na Nossa Senhora de Copacabana. O cara tá com a britadeira em frente, falei, ninguém merece. Você fecha a janela, fecha tudo e trepida. Sim. Aí imagina o cara segurando a britadeira. Ele tem aquele protetor externo, né? Mas mesmo assim, eles têm um risco muito grande de perda auditiva e de zumbido, né? Tem um risco enorme, por quê? Porque uma boa parte não usa o protetor adequadamente, como você mencionou. 2, tem que usar o interno e o externo, como eu falei, é complicado, no Rio de Janeiro um calor danado, o cara suando aquilo na orelha, mas é a vida dele. E 3, tem a trepidação do osso que vai para a mastoide, que vai para o ouvido, que vai para tudo. Então, esse indivíduo, ele diminui o risco, mas não tira. E pior ainda são aqueles indivíduos que trabalham com o ruído.
aquele indivíduo que vai consertar alguma coisa que tem ruído. Esse indivíduo ele não pode proteger o ouvido porque ele tem que ouvir o barulho para consertar aquele barulho. E aí como é que você faz? Sim. Antes de passar para a Helena a palavra, em 20 segundos, como é que a gente ouve? Porque a coisa melhor que tem é o pessoal que está agora, por exemplo, no seu carro, em casa, ouvindo o programa do Heleno. O que faz ouvir? Porque eu ouço com os ouvidos, como é que é essa história? Explica rapidamente, 20 segundos, Elinho. Talvez menos. Não, é fácil, o som bate o som entra pelo canal do ouvido, ou seja, pelo buraco do ouvido, pelo canal auditivo externo. Vibra o tímpano. Vibra o tímpano também. Vibra aqueles ossinhos. Vibra os ossinhos, o ossinho vibra lá dentro do ouvido interno, que bate pelas células ciliadas, que estimula o nervo auditivo, que estimula o cérebro e vai. Isso é em questão de milésimos de segundo. Ou seja, eu ouço com o cérebro. Sim, então o delay que a gente tem de um lugar para o outro, você está falando tem aquele delay, não tem do país para o outro, praticamente a gente não tem delay. Helena, eu te deixo fazer mais uma pergunta para o Hélio. Eu estava pensando aqui, no aeroporto, né, na pista, aquele pessoal que trabalha ali perto dos aviões, né, dirigindo, levando bagagem para lá e para cá, todos eles ficam com esse protetor. É tipo esse fone que eu estou usando, obviamente, sem volume nenhum, né? E aquilo ali, eles ficam em cima o tempo todo. Você pode ver que na pista do aeroporto, ninguém fica sem, porque tem uma fiscalização ali o tempo todo, né? Porque o barulho da turbina ali, pra gente que está esperando o avião, já é alto, você imagine lá na pista, colado na turbina, né? Sim, sim. Eles têm uma proteção e são vigiados constantemente, como até esses que eu falei antes, também são mais vigiados do que eram na antes. Obra, né? Na obra, tudo. Mas assim, esses têm um risco enorme, porque você imagina o seguinte, o ouvido foi preparado. Vou piorar um pouquinho mais. Você já reparou que ninguém mora perto de cachoeira? Por quê? Por causa do barulho. Mas não é bom aquele barulhinho de água? Bom, 1 minuto, 2 minutos, fica lá o dia inteiro, a noite toda, é um barulho ensurdecedor. Então, se você vê... E principalmente quando tiver chuva forte, os seres vivos, Deus fez um negócio tão perfeito que os seres vivos não moram perto da cachoeira. Praticamente animais silvestres, nada, ficam tudo longe, porque aquilo ali lesa o ouvido. Constante deve incomodar mesmo, né? Então, assim, a proteção ainda é o correto. Por isso que existe os exames periódicos para os indivíduos que trabalham em risco de barulho, como fábrica, etc, etc. Agora, não dá para entender, é um indivíduo ter o protetor, ter tudo, e ao invés de usar no ouvido, ele usa tudo torto no pescoço, né? Aí, quando o dono chega lá da indústria, ele coloca no ouvido. Quer dizer, o ser humano é um indivíduo complicado. E se o Hélio me permite, eu vou usar agora o meu exemplo pessoal para encerrar. Eu notei o aparecimento dos zumbidos quando, há uns 5 anos, eu na presidência do Conselho de Medicina, era obrigado a ir a Brasília, senão todo mês, semana sim, semana não, na outra também. Então, viagens de avião, que eu particularmente não me agrada muito, nunca me agradou, passaram a fazer parte da minha vida. E engraçado é que um dia, voltando de uma dessas viagens, eu percebi como se eu ainda estivesse no avião. E continua até hoje. Curiosamente, no Maracanã, vendo nosso tricolor, eu nunca senti o zumbido. Agora, de noite na minha casa, ali perto do Parque Lage, que é um silêncio brutal, graças a Deus, como o zumbido é alto. Então, quanto mais silencioso, pior a sensação do zumbido. É a percepção do que você tem. Exatamente. É igual você está lá, mal comparando, você está deitado, você vê o ronco do seu estômago, Sim, ou funcionando ou vazio, né? Mas o zumbido tem antes que eu esqueça, tem um pulsátil também. O cara pode ter um tumor na jugular. Ou seja, é fundamental investigar. Você tem que examinar. Elinho, para encerrar. Sim. Tuas últimas palavras para os ouvintes da família Tupi. Eu queria agradecer muito de novo ao convite de ambos, né? O Heleno e ao Dr. Silvio. Obrigado à turma que fica aqui por trás, né? Que ninguém fala da turma. Lá de vez em quando a gente fala, né? Sobre a produção, o nosso né? E passarinho. Desejar um feliz Natal, né? Feliz Natal ano. tá meio longe, né? Um feliz carnaval para vocês e que use o ouvido de uma maneira ajuizada, porque é importante para todos
em relação até à defesa, que você ouve o barulho e se defende de alguma coisa. Então, proteja seu ouvido para que você não tenha um zumbido. E vou reforçar que, além da investigação, tem tratamentos bem mais modernos que se tinha 20, 30, 40 anos atrás. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Abraço, doutor Hélio. Rapidinho, doutor Silvio, tema para domingo que vem, meu amigo? A gente passou pelo Janeiro Roxo batido, né? Falou muitos assuntos importantes. Domingo que vem eu vou começar, fevereiro, perto do Carnaval, falando da hanseníase. Você vê que é uma doença tão estigmática, olha que palavra, o Santoro gostou. A hanseníase mudou o nome, ela no passado era conhecida como lepra. Mas o leproso ficou tão estigmatizado que houve por bem mudar o nome para quem descobriu a doença, que foi o Dr. Hansen. Então ela virou hanseníase. Que tal de hanseníase é essa? É comum, não é comum? Quando eu suspeito, como é que eu diagnostico e como eu trato? Porque tem tratamento. Domingo que vem, comigo aqui, abandonado pela Célia, pelo Hélio, mas ao seu lado, Heleno, para minha alegria, falar de hanseníase. Um bom domingo, uma semana abençoada para todos os ouvintes da família Tupi. Obrigado, Heleno. Abraço, querido. 11h45. Super Rádio Tupi.